Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernando Salomão aqui, CEO da Verta, falando. Com muita alegria, com muito orgulho que eu convido vocês a participarem, ingressarem nesse projeto junto com a gente, é o VertaCast. O VertaCast é um dos primeiros projetos aí de 2025, onde o intuito é alinhar, divulgar, propagar, compartilhar novidades, boas práticas, ferramentas úteis, de uma forma geral para o nosso time de vendas, né, com o intuito de alinhar, de padronizar, de ganhar velocidade, ganhar escala para a gente vender cada vez mais. Estou com um convidado super importante aqui para esse primeiro VertaCast de 2025. Eric, queria que você se apresentasse. O time é grande, tem gente que ainda não te conhece. Queria que você falasse um pouquinho o que que você faz e como que as pessoas poderiam contar com você aí para os desafios aí de 2025. E queria que você trouxesse aí para a gente o que que tem de coisa nova, de alinhamento, de novidade, de expectativa que a gente tem. Fica à vontade aí, meu amigo. Maravilha. Então, meu nome é Eric, né, eu sou coordenador de operação e qualidade aqui da Verta, junto com o Village Taparica. Gostaria de dar, assim, para todo mundo, como o Salomão falou, boas-vindas para todo mundo esse projeto aí. E essa ideia foi exatamente de conseguir expandir de uma maneira um pouco mais, acho que uniforme, mais tranquila para todo mundo, sobre os alinhamentos, essas boas práticas que a gente tem implantado no projeto e no modelo de vendas em 2025, nessa nova fase que a gente está trazendo assim. Então a ideia é trazer basicamente, Salomão, que a gente tinha preparado, algumas atualizações, informações do empreendimento também, falar das coisas que são novas para a gente e o que tudo de bom tem para trazer aí com essas inovações, qual for o intuito delas também. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem os motivos de trazerem essas mudanças para o projeto. E eu estou aqui pela operação, tentando rodar o máximo possível, alinhando com todo mundo, prestativo, assim, tentando entender onde eu posso encaixar, em que momento a gente pode melhorar os processos e as etapas para o nosso dia a dia e para a nossa venda mais fluida e com mais qualidade. Essa que é a intenção aí. Eu acho que esse modelo, como eu falei, é bom porque ele facilita o acesso à informação, né, de uma maneira, eu acho que um pouco mais fluida, um pouco mais célere para o dia a dia e para as coisas que a gente tem. Eu acho que isso é um pouco mais importante, né, nesse momento. Bem, eu acho que podendo falar um pouquinho assim, foi um caminho longo até aqui. O projeto iniciou ali em 2023, então a gente aprendeu bastante, a gente teve bastante vontade, são mais de 3 mil vendas, né? Isso até o momento. E eu acho que muita atualização aconteceu de lá até agora. Eu acho que tivemos mudanças no projeto físico falando assim, e no modelo de vendas também, de uma certa maneira, eu acho que foi se atualizando de lá até agora. Eu acho que padronizar para essa nova linguagem, trazer a padronização dessa nova linguagem para o momento em que a gente está agora no projeto, vai facilitar muito mais esses processos. Perfeito. É um projeto único, tem uma história aí de mais de 40 anos, então assim, não adianta nós com todo o nosso conhecimento de outros projetos, de outras escolas, de outros mercados, entender que não preciso me adaptar, não preciso me ajustar, é o que é e é assim que vai dar certo. Não concordo, eu acho que a gente tem que oferecer o melhor atendimento, a melhor experiência possível para o nosso cliente e trazer o que tem de mais novo, como se diz, trazer o pão quentinho, a novidade, a informação de forma mais transparente, mais alinhada e a gente usar isso para motivar ali a ele, né, ser o nosso cliente, ser nosso proprietário e usufruir desse paraíso que a gente está realizando os sonhos aí. Eric, conta para a gente aí, quais são as mudanças, o que que é importante frisar e qual que são as nossas expectativas aí para a turma seguir.
Acho que uma das novidades que a gente tem aí são as piscinas, né? Exclusivas agora no Pé na Areia para os proprietários. Inaugura agora no dia 11 de janeiro, né? Inclusive, também que a gente deu início às obras, inclusive com meses de antecedência, né? O contrato com a construtora que vai cuidar ali do retrofit, ele também já está assinado. Então, a gente já está mostra o quanto o projeto tá em movimento, né? Acho que isso que mostra muito essa fase de que o sonho virou realidade. Eu acho que as pessoas estão utilizando mais, a gente tem visto isso dos proprietários na utilização do penareio, o quanto tem sido vantajoso, o quanto tem sido maravilhoso, tem indicado bastante pessoas, né, esse fim de ano, início de novo ano de 2025 agora, mostrou pelo volume de pessoas no penareio e também lá na sala que a gente tem lá dentro do empreendimento, né? Então, assim, eu acho que essas boas novas, elas precisam ser mais divulgadas no processo da venda, no fechamento da venda, falando como um todo, e até no pós-vendas também. Acho que isso tem facilitado bastante, inclusive, não só para vendas com mais qualidade, mas também para redução, acho que nos cancelamentos nesse período. Um dos fatores que leva o nosso cliente a comprar é a exclusividade, Exato. né? Ele quer ser proprietário e ele quer ter diferencial de atendimento, de experiência, de oportunidades dentro do produto que ele compra. Senão ele simplesmente compraria um day user aqui de um beach club qualquer em Salvador, ou ficaria hospedado em algum hotel convencional pelo Brasil. Então, as novas piscinas, né, o espaço exclusivo para os proprietários, na minha opinião, um grande chamariz de venda, uma grande ferramenta de venda para a gente usar isso ali nas nossas negociações, reforçar, mostrar fotos. As fotos ficaram bem legais, já tem vídeo, já tem tudo. E também não tenho dúvida, quando o cliente realmente for lá experimentar, utilizar, a gente conversar com o cliente, ver ali a satisfação dele, ficou muito bacana. Eu já estive lá, participei da inauguração. Então, não tenho dúvida que vai gerar muita indicação, muita satisfação aí do cliente e vai aumentar cada vez mais a expectativa para essa notícia muito boa também, que é o início das obras, né? A gente já divulgou amplamente nas redes sociais do projeto, já tem foto lá do início da obra, o contrato com a construtora já está assinado, já tem o cronograma de obra. Então, essa primeira fase aí para 2027, a expectativa é muito grande e acho que a turma vai, né, ir vendo as novidades ali do pé na areia, assistindo de camarote esse início das obras. Exato, exato. Acho que a proposta, com tudo isso, a proposta de padronização desse novo speech, né, para nada mais é do que uma atualização do que já tinha anteriormente. Então, conversando com as pessoas que já tinham decorado o speech anterior, já estavam dentro daquela padronização ali, muitos perceberam que não mudou muita coisa, né? Então, teve a facilidade da gente conseguir atualizar as informações e tirar aquilo que já não existia mais no projeto, né? Como, por exemplo, a piscina de ondas. Isso já não tem mais no projeto, ou corrigir informações também, como formação de fogão dentro de apartamento, ou cozinha social, por exemplo, que a gente chegou a ouvir e também em alguns lugares. Então, acho que a padronização que condiz com o projeto, com a realidade do projeto, ela se tornou muito importante. E por isso que a gente deu esse passo aí para esse novo speech, que é o que a gente está chamando aí em alguns momentos de speech 2.0, né, para poder facilitar esse alinhamento e o entendimento do cliente, né, e aquilo que condiz com o produto que a gente quer comercializar. A gente tem um produto de muita credibilidade, que a informação ela tem que ser passada de forma transparente e de forma correta. Não adianta eu adaptar e falar de um jeito, você de outro jeito, porque a gente está vendendo um produto que lá na frente, amanhã, no caso, quando ele puder usar o Penarei, ele vai conversar com outro proprietário e vai confrontar a informação que foi falada para ele. Então não tem como fugir disso aqui que a gente vai compartilhar, né? E a gente vem indo muito bem até então. Nós temos 1% de reclamação no Reclame Aqui, comparado ao volume de vendas que a gente fez, é muito pouco. Nós temos 99% de acertos, né? Mas nós vamos corrigir esse 1%, tem que ser zero, tem que ser zero. A gente sabe que dá conta. Então vamos alinhar, o intuito disso aqui é a gente alinhar cada vez mais as informações e evoluir. Maravilha. Acho que falando assim do processo dessa atualização, a gente tem que entender do início ali da venda, Salomão, o processo de recepção e esclarecimento, que eu acho que é muito, muito importante. A gente tem o costume de achar que
a venda, ela inicia, a recepção é somente nas boas-vindas, no aperto de mão ali com o casal, mas ela começa antes. Ela começa ali com o alinhamento da imagem, com hálito, se o nosso cabelo está cortado, a barba está alinhada, tudo isso pode passar, inclusive, uma imagem contrária àquela que a gente quer, que é levar o cliente para a venda e condizer com o produto que a gente tem, né? Com um produto de muita credibilidade, a gente está comercializando um empreendimento que tem uma memória afetiva muito grande para os baianos, que é do antigo Clube Med, e todo mundo fala sempre do padrão dele, né? Eu acho que a gente precisa, no momento da venda, de início ele vai causar esse impacto para além do entusiasmo, para além da energia, e isso vai trazer muito mais facilidade ali para nossa venda. E só propondo uma reflexão para vocês, assim, pessoal, quando a captação fala dos 40 minutos de apresentação, o cliente ele não sabe o nosso processo interno. Quando ele fala 40 minutos, na cabeça do cliente, 40 minutos tudo. Ele não sabe que é 40 minutos, ou ele não vai assim prestar atenção, assim, 40 minutos a partir do momento que eu entrar na sala de Sim. vendas. Isso é real. Então, assim, pô, a gente está lá trabalhando no dia a dia e tal. Você sabe ali que tem um casal na recepção que vai estar próximo de atender, se prepara, já arruma sua mesa, arruma suas coisas, arruma o material, recebe o cliente de forma mais rápida, já alinha ele com o gerente ficar esperto com isso também, porque o tempo que a gente conseguir economizar dessa espera do casal ali na recepção, a gente vai ter mais tempo ali com ele de qualidade para fazer essa conversão aí de vendas. O tempo tem que jogar a nosso favor ali, né? A gente tem que saber Exato. usar isso muito bem, né? Agora sim, acho que algo que a gente pode incrementar na maquete ali no início da apresentação é enfatizar para o cliente que a área que já está pronta, né? Uma introdução ali ao pé na areia, que ele já tem algo que ele pode utilizar para aguçar um pouco a curiosidade, né? Que a gente já deu início às obras, é por isso que já está acabando, que ele tem que correr ali para adquirir o empreendimento. A primeira fase já está finalizada, a gente já está comercializando 29, então assim, ele chegou na hora certa, ele chegou no momento certo. Eu acho que se a gente traz isso durante a recepção, a gente traz um olhar, uma urgência já no primeiro momento ali, né? E além de tudo, já falar para o cliente, trazer a possibilidade para ele, tipo assim, cara, você visitou o antigo Clube Med, ou então tinha vontade de conhecer o antigo Clube Med, agora você está tendo a oportunidade de voltar para ele, ou de ir pela primeira vez para ele, mas agora como proprietário, assim, é algo maravilhoso. E é uma notícia incrível para ele, é algo que ele não imaginava até pouco tempo atrás, né? Eu acho que isso casa muito e ajuda para a venda, né? Agora, sim, o ponto crucial da nossa apresentação, querendo ou não, Salomão, ela acontece durante a apresentação inteira, é o warm-up, né? Ela é o pilar, ela é o que constrói a nossa venda. Ela não tem um momento específico, claro que ela tem um introito ali, mas ela vai acontecer até o fim da apresentação. A gente não vai deixar de conhecer o nosso cliente em momento nenhum. A questão é o que a gente vai usar para atender a necessidade dele. Então, não só falando de viagem, o que a pessoa faz nas viagens ou tudo mais, mas também no momento de lazer, de férias, né? Eu acho que todo mundo, independente de classe social, precisa de lazer, precisa de descanso, precisa de tudo isso. Então, acho que a gente trazer um pouco esse olhar para o produto vai ajudar a gente a vender até para os clientes que não têm aquela cultura de férias tão enraizada na família, né? Eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa trazer ali, né? Compromisso inicial, a gente tem que ter aquela postura, a gente tem que consertar ali aquele momento de brincadeira, de conversa, de mais dinâmica, porque a gente vai iniciar ali logo depois falando da empresa, né? E aí, nesse momento, a gente padronizou ali uma pergunta de abertura de credibilidade, né? O vídeo da Lorinvest como algo padrão agora, que é a única coisa que a gente tem que mostrar, e aí logo depois uma pergunta de fechamento que tem sido crucial ali para o pessoal dar a confirmação de que confia na empresa, de que fecharia negócio com a gente agora, e acho que resultado disso tem sido as vendas que a gente tem feito nesse período de maneira igual. Então, feijão com arroz, pessoal. O vídeo está pronto, ficou lindo, a gente encurtou, deixou o som agradável ali para o cliente, colocou mais imagem, a gente atendeu muitas solicitações por parte de vocês. Ah, estou com dificuldade de apresentar credibilidade, é muita coisa, muita informação. Tá tudo visual, só que a gente não pode deixar de fazer a pergunta no final, se ficou claro para o cliente, se ele entendeu, para a gente entender até qual ponto que aquela credibilidade, né? Impactou ele ali e vai ajudar para uma futura decisão de compra. Exato. Exato. Acho que pro empreendimento, assim, a gente trazer o ar de refúgio e falar que agora ele tem um lugar para usar, de férias, do fim de semana com a família, já é algo que
que vai ajudar bastante ali no processo da venda. E lembrando de enfatizar, além dos três apartamentos, porque o cliente precisa escolher qual que atende melhor a ele, enfatizar bastante o pé na areia e a expansão que entrega agora, ainda no primeiro semestre de 25. Então, mostrar aquilo ali, mostrar a dimensão que aquilo vai trazer, vai ajudar muito no processo da venda e no entendimento do cliente ali para aquisição dele, né? O conceito também, ele tem que ser básico, ele tem que ser prático. Então, assim, o cliente tem que entender que ele está adquirindo, que a gente dividiu o apartamento dele ali em 26 frações, ele vai ter 3 semanas anuais que ele pode usar na altíssima, na alta, na média, é dono, é um patrimônio herdável. Então, assim, ele vai escriturar aquilo ali, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode usar aquilo ali da maneira que ele quiser. E isso facilita muito para o entendimento do cliente, porque ele está adquirindo um imóvel de férias, de lazer, pelo tempo que de fato ele vai usar o produto. E economizando, inclusive, no valor de aquisição, né? Essa que é a ideia da multipropriedade, desse sucesso todo, né? E assim, acho que na fase que a gente está do empreendimento hoje, a gente consegue reduzir um pouquinho toda aquela introdução que a gente tinha antes da RCI, né, que é um pouquinho da cereja do bolo, e falar de um pouco mais dos empreendimentos da forma que ele pode utilizar em outros empreendimentos, né, de maneira básica, e mostrar ali 1, 2 destinos que ele vai conseguir utilizar, 3, ali com a família, que são os sonhos de férias da família, que é o que a gente tirou lá no Armap de maneira mais objetiva, entendendo a necessidade deles, os sonhos A deles. gente está num shopping, né? O cliente ele não foi programado para assistir a Não. apresentação, a gente precisa, de fato, otimizar o tempo. Então, a gente tem uma coisa que é a realidade, que é o pé na areia, e eu acho que o que a gente puder encurtar ali, o RCI, que é importante, mas a gente tem coisas também, outras coisas importantes para falar. Sim, Então, a gente precisa otimizar esse tempo e escolher, conforme o Eric falou aí, o que é mais importante a gente falar de RCI e mostrar de RCI. sim, sim. Depois disso, acho que o óculos de realidade virtual ele já é uma experiência à parte, né? Acho que é uma jogada absurda porque a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então a gente consegue falar com todas as gerações de maneira quase que unânime daquilo ali, as pessoas se arrepiam. Então, se a gente conseguir incrementar aquilo ali com alguma outra coisa, como a gente viu, borrifo de água, álcool, tudo mais, vai fazer muito sentido também para a experiência do cliente em sala, né? E assim, o pacto final é veredito de toda a nossa apresentação. Eu costumo falar muito, Salomão, que a nossa venda, nosso público, ele é o único que paga depois da apresentação. Acho que a apresentação inteira, ela determina o quanto o cliente vai querer pagar ali no final, né? Normalmente as pessoas pagam o ingresso ali de um parque, um show para entrarem e o nosso ele paga no final. Então, isso inclusive vai determinar se ele vai levar 3 semanas, se ele está emocionado o suficiente para levar 1 semana, para dar uma entrada maior, né? E como que ele vai usar o produto, se ele quer quitar logo, se ele já vai usar o pé na areia amanhã. Então, tudo isso na apresentação mostra muito quão bem feito foi para venda, mostra o quão bem feito foi a nossa apresentação ali. Eu acho que isso é muito importante, estar atento ali depois do pacto final, no processo da negociação, nas perguntas que ele vai trazer para o fechamento. E aí teve a novidade também que a gente trouxe as perguntas de fechamento, né, que a gente tornou ali obrigatórias para os fechadores, né, deles, que são 5 perguntas básicas ali, Salomão, dos principais pontos da apresentação. Então a gente traz ali a empresa, a gente traz ali o conceito, né, a RCI, os prazos de entrega e o pé na areia. Então, tendo essas perguntas ali para o fechamento, a gente tem uma introdução para os fechadores começarem a negociação sanando qualquer dúvida que o cliente tenha ali, não só mostrando o preço e seguindo a vida, Perfeito. né? Então a gente tem uma proximidade do fechador com o cliente ali naquele momento. Acho que isso foi bem, bem importante. E aí, acho que a grande mudança que a gente trouxe para essa fase foi o checklist, né? O termo de verificação. Então, a gente tirar ali com o cliente os principais pontos do contrato depois da venda, e acho que se tornou até, eu acho que o principal documento de venda, né? Além do contrato ali, mostra que o cliente está claro, ele tá tranquilo quanto à aquisição que ele fez, né? Então, que foi esclarecido o empreendimento, que não é o ano inteiro que ele vai ter aquilo ali, ele tem 3 semanas anuais, que tudo aquilo ali está muito tranquilo, a fase de entrega, que tem um valor de condomínio que ele vai precisar pagar ali para poder manter o padrão do empreendimento que ele adquiriu. Da mesma maneira, acho que a gente
põe uma barreira ali em relação a todos os cancelamentos, a venda de cancelamento que a gente chama, né? Vender falando com base na devolução do valor de entrada. Eu acho que é um tiro no nosso próprio pé se a gente faz essa venda condicionada à devolução dentro dos 7 dias ali. Falar VGV é uma meta de vaidade. Exato. É só para tirar foto no Instagram e falar que está vendendo VGV. Mas o importante é o bolso estar cheio, né? E o Sim, bolso vai ficar cheio se a gente fizer boas negociações, sim. né? Se a nossa venda líquida, né, que é a venda depois que passa ali o extrato, ela fica de pé, ela permanece em pé. Então, é, vamos parar de vaidade de 2025, vamos fazer Sim. o que é certo, ser o mais transparente possível com o cliente. O cliente, a gente sabe, está cada vez mais curioso, está cada vez mais pesquisador, mais confrontador, mais questionador. Então, não adianta a gente passar uma informação, ele vai procurar, ele vai ter acesso, ele vai pesquisar e vamos minimizar essa possibilidade de problema, né? A gente sabe que, pessoal, 7 dias, praticamente a chance de reversão é zero. Então, o que a gente tem que fazer é filtrar antes disso chegar lá para o pós-vendas. E eu conto muito com vocês, a gente conta muito com vocês para a gente ser referência também, né, nessa questão de baixo volume de cancelamento. Exato, exato. Acho que assim, uma dica que eu dou, Salomão, é a gente seguir o processo, né? Então a gente tem passo a passo da apresentação ali. Então existe um motivo da recepção estar onde está, o armap, conceito, toda essa parte. Então a gente seguir isso, a gente constrói. A venda é uma construção. Então a gente constrói ela na cabeça do cliente, faz com que ele tome a decisão junto com a gente, fica muito mais tranquilo. Então assim, eu tenho certeza que quanto mais a gente seguir, se certificar de que as informações que a gente passou estão claras, que a gente seguiu o processo, que a mensagem foi bem recebida, mostra que a gente está assim, alinhado com as novidades e com as informações e vai fazer com que os proprietários adquiram empreendimento com a gente, gostem do que eles adquiriram, usem também e falem muito, muito melhor assim da gente, não só nas redes, mas para as indicações que tem dado e para tudo isso que a gente tem conseguido galgar aí, principalmente para 2025. Perfeito. É isso. Pessoal, espero que tenha sido produtivo. Um vídeo curtinho, pequenas pílulas, pequenos conceitos, nada engessado, nada ensaiado. É mais para a gente trocar uma ideia mesmo, ser transparente no que a gente espera e qual atitude a gente vai seguir em relação a 2025. Nós temos uma meta audaciosa aí. Vamos fazer mais de 3 mil vendas em 2025, um volume altíssimo que está distribuído aí muito bem no dia a dia, né? A gente não vai ganhar essa meta lá em dezembro de 2025. A gente ganha hoje, amanhã, depois da manhã, sábado, domingo. Então, conto muito com vocês. Vamos junto aí nesse desafio. Muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast.